expressões aqui. Atos 1:9, vai lá. 6:9. Atos 6:1-9. Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram estes ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio da fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Muito bem, uma leitura um pouco longa, mas para que você entenda. Primeira coluna, Atos 6:1-9, não é isso? Nós colocamos aqui diáconos. Essa palavra diáconos, ela não aparece aí no texto. Eu quero que cada um de vocês, pastores, líderes, membros, eu quero que os senhores atentem para isso. Não aparece no texto a palavra diácono, o substantivo diácono. O que nós temos aí, diaconei, no infinitivo, servir, aqueles que iam servir as mesas. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar é que esses homens que foram selecionados, olhem para cá, eu estou falando dentro da própria estrutura do grego do texto. Não se tem aí a colocação da palavra diácono. Agora, por meio da tradição, esses homens passaram a ser chamados de diácono. Aí você pergunta, quer dizer que não tem diácono? Tem sim. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1, aí a gente volta para cá. Primeiro. Filipenses 1:1. Como é que diz aí, pastor Wagner? Olha a estrutura da igreja no tempo primitivo. Olha a estrutura. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Diáconos, não é isso? Diáconos, está aí, não é? Diáconos, só colocar aqui um izinho. Diáconos, aí sim, observem bem, aos diáconos, né? Aos diáconos, aí está no dativo. Observem que Paulo está dizendo que a igreja de Filipos, ela tinha bispos e diáconos. Essa era a estrutura da igreja primitiva. Agora, quando você vem para Atos, capítulo 6, 1-9, vai aparecer essa expressão, servir às mesas, não é isso? Atos, aí é o verso qual? É o verso 4, não é isso? É o 2, como é que diz? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Veja que essa palavra mesa está aí no original, trapexais, quer dizer mesa dos cambistas, dos banqueiros, ok? Ou seja, banqueiros, eles iam tratar de finanças. Eles iam tratar de dinheiro, ou seja, eles iam tratar de arrecadações no campo social, ok? Então vejam bem, aqui no texto a ideia é esta, deu para entender? E a tradição pelo tempo, ela foi falando sobre esses homens que na verdade iriam servir como diáconos. Ainda que eles fossem servir às mesas, mas aqui era um trabalho espiritual, ok?